Agora, o potencial produzido por uma partícula carregada, isso a gente pode passar mais rápido. Aqui, ó, tem uma série de convenções. Ó. Você lembra que o potencial, ó, ele é sempre determinado a menos de uma constante, tá? Então, não existe, não é um valor absoluto, tá? Aqui, em geral, se faz essa convenção, tá? No caso de uma partícula, o ponto inicial é a distância da partícula, é a distância considerada em relação à partícula, tá? É a partícula aqui, ó. Então, a distância R é a distância do ponto considerado até o centro da partícula, tá? Essa distância aqui, tá? E se quer saber qual é o potencial, aí a interpretação é a seguinte, ó. O potencial, nesse caso, vai ser o trabalho realizado para trazer a partícula do infinito, né, onde o potencial vai ser dito zero, até essa posição em que uma partícula está, a partícula de teste, vai estar uma distância r da partícula que gera o potencial. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, você vai ter essa convenção. O ponto inicial é r, o ponto final é no infinito. Tá? E o potencial final, ó, ele vai ser dito zero, tá? Ele vai ser considerado, ó, zero, tá? E o potencial inicial simplesmente V, tá? Então, vai perder o VI passa a ser simplesmente V de R, ou depois adiante vai virar Rzinho, né? Sem distinção. Então, essa conta, como é que ela fica aqui, ó? Esse aqui se anula, o limite aqui, esse aqui vira o Vzão, né? E essa integral vai ser simplesmente, ó, escrito assim, ó, 0 menos V, né? E vai ficar a integral aqui, ó, com esse sinal aqui corta com esse, aqui é uma integral trivial, ó. A gente está seguindo, para integrar isso, a gente passou exatamente em cima, ó, dessa linha reta que une o centro da partícula até o ponto de observação, tá? Então, vamos seguir a trajetória mais simples, que é onde uma linha reta. Tá? Então, fazendo a integração sobre uma linha reta, né? O campo colombiano, né? Esse tradicional, né? Dá uma integral trivial, dr sobre R2, a integral é menos 1 sobre R. Né? Menos 1 sobre R nos limites, o limite dá zero, sobra esse aqui. Tá? Tirando, então, o Vzão daqui, ó, fica essa expressão aqui, ó, que é a tradicional do campo de uma partícula. Então, essa daqui vocês podem sempre utilizar. Tá? O potencial de uma carga pontual Q, ele é simplesmente proporcional ao inverso da distância. Tá? 1 sobre 4πy0, Qzinho sobre R. Tá? Então, ele é positivo se a carga for positiva, e ele é negativo se a carga for negativa. Aqui teria, por exemplo, uma ilustração de computador, tá? Ele é tridimensional, tá? Então, na origem, ele tende a infinito e depois cai com 1 sobre R, tá? Então, cai rapidamente. Tá? Esse potencial vocês podem utilizar agora qualquer tipo de problema. Então, aqui, né, uma partícula positiva, né, ela produz potencial positivo. Tá? Partícula negativa, potencial negativo. Tá? Agora, aqui se pode generalizar facilmente para um grupo de cargas. Ó. Então, se vocês tiverem N cargas, né, o potencial vai ser simplesmente a soma, tá? E uma coisa importante aqui que é a soma algébrica, tá? Não tem nenhum vetor aqui, isso é uma coisa bastante interessante, que facilita muitas contas, né? Então, se vocês tiverem qualquer conjunto de cargas no espaço distribuídas, né, basta saber, no caso, se forem cargas pontiformes, basta saber isso aqui, tá? Cada partícula QI vai estar a uma distância RI do ponto considerado, tá? Do ponto de observação. E aí basta vocês somarem todas elas, tá? Somar algebricamente, tá? Só tomar em conta o sinal, né, da carga e ver a geometria que está ligada à distância. Tá? Fora isso, é só somar, tá? Então, aqui tem um exemplo mais concreto, para vocês olharem os detalhes. 4 cargas, ó, 12 nanocoulombs, menos 24 nanocoulombs, 31 nanocoulombs, 17 nanocoulombs. Tá? E ele quer saber, ó, elas estão distribuídas na forma de um quadrado, né? No ponto P, simetria perfeita, qual é o potencial, tá?
Aí ele mostra depois que esse ponto P vai ter... Tem um equipotencial passando aqui, embora não seja muito evidente, ó, tem um equipotencial de 350 volts passando aqui, ó, tá? Passando nesse ponto. Tá? Agora, se o arranjo não for evidente, né, a equipotencial não é fácil de descobrir qual é, não, tá? Mas ele quer saber o ponto P, qual é o potencial, ó, é simplesmente a soma, ó. A distância daqui para cá, ó, essa é a diagonal, tá? A diagonal é a mesma em todos, tá? Então, como está exatamente simétrico, as diagonais são exatamente iguais, tá? Se não me engano, dá D sobre raiz de 3, ó. Ó, D sobre raiz de 2, tá? Essa é a diagonal aqui, ó, de um quadrado, ó. Quadrado de lado D sobre 2, a diagonal D sobre raiz de 2. Então, todas as diagonais são iguais, tá? Então, o que vai acontecer aqui? O potencial total é a soma dessas frações. Ó. Q1 sobre a distância, D sobre raiz de 2, Q2 sobre D sobre raiz de 2, Q4 sobre D sobre raiz de 2 e Q3 sobre D raiz de 2. Então, o potencial vai ser simplesmente essa soma. Ó. Q1 sobre R, Q2 sobre R, Q3 sobre R, Q4 sobre R. Tá? Então, substituindo aqui, a distância é a mesma, tá? Vai dar simplesmente a soma das cargas, ó, soma algébrica sempre, tá? E dividida pela distância, que é D sobre raiz de 2. Ó. Então, D sobre raiz de 2 deu 0,919, está aqui embaixo. Tá? E deu uma diferença de potencial 350 volts, que é essa equipotencial que passa aqui. Ó, tá? Então, se vocês olharem esse ponto P aqui do centro, ele está um potencial, em qualquer uma delas, potencial, na verdade, potencial total, né? Equivalente a 350 volts, né? 350 joules por coulomb. Tem a capacidade que ele teria de produzir trabalho sobre uma carga colocada aqui, tá? Em relação a esse arranjo. Tá? Então, isso aqui é tranquilo. Aqui também tem aqui esse exemplo 24 também é interessante que ele mostra uma peculiaridade do potencial. É que ele não consegue especificar exatamente a geometria no espaço do conjunto de cargas. A geometria do espaço, vocês têm que recorrer realmente ao campo elétrico. Ele é mais preciso, ele é específico para cada tipo de vetor. Tá? No caso aqui, ele mostra aqui, ó, no item A, tem 12 elétrons, né, são mantidos ó, com espaçamento uniforme. Tá? E no item B, bom, no item B vai estar mais abaixo, vamos ver aqui, ó, ele quer saber qual é tomando V no infinito, né, qual é o potencial elétrico e o campo elétrico no centro da circunferência, essa figura aqui. Ó, então, a figura A, vocês querem calcular o potencial ó, nesse centro, né, e o campo elétrico, tá? A gente quer saber qual é o campo elétrico. Aí, o campo elétrico no ponto C é automático, né? Quanto vale? O campo elétrico no ponto C, ó, se todas têm a distribuição uniforme, todas estão espacialmente uniformemente distribuídas, significa que no ponto C, todos os vetores ó, vão ter um par em sentido oposto no lado oposto. Tá? Então, por exemplo, esse aqui com esse, ó, eles vão produzir campos opostos. Tá? Esse com esse é a mesma coisa, ó, todos eles. Tá? Esse com esse é a mesma coisa, qualquer um desses. Ó, se vocês forem girando aqui, né, vocês vão encontrar um par de vetores, ó, um par de vetores que estão em direção diametralmente oposta, nessa reta que une, passa pelo centro e une as duas cargas. Tá? Então, todos os campos vão estar um no sentido e outro no oposto, a soma dá zero. Tá? Então, a gente pode dizer que o campo nesse ponto C é zero. Tá? Agora, o potencial dele, ó, vocês podem calcular sem problema. O potencial, a distância é a mesma. Até o centro é o raio da circunferência. Tá? As cargas são as mesmas, tá? São a carga do elétron. Então, o potencial vai dar simplesmente 12 vezes o potencial de 1. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, menos 12 vezes o potencial de um elétron. E sobre E, menos 12 vezes a constante. Tá? Então, o potencial é menos 12
isso aqui. E o campo é zero, tá? O campo é zero porque ele é totalmente simétrico, tá? Então, item A. Agora, a situação curiosa é o item B, ó. Se os mesmos elétrons, ó, se eles forem colocados, ó, mantiverem no círculo, né? Mas em vez de ficarem uniformemente distribuídos, eles foram colocados em posições desiguais, tá? Posições desiguais. Aí ele quer saber novamente qual será o campo, né? E o potencial, no ponto C, tá? Então, aqui, ó. Essa situação B aqui, ó. Tá? Ó, nesse caso aqui, os elétrons, ó, eles estão em posições irregulares, tá? Então, não ocorre mais a compensação dos campos. Então, como os campos se apontam todos na direção do elétron, do ponto C para o elétron, vai ter um campo resultante aqui, ó, dependendo do que se cancela aqui, vai ter um campo elétrico resultante na direção para a esquerda, tá? Em alguma direção entre o extremo superior e o extremo inferior, vai ter um campo apontando em alguma direção para cá, tá? Aí depende da geometria que não é regular. Você veja que não tem nada aqui simétrico, né? Então, você teria que fazer todos os vetorezinhos, né? E somar os componentes para cima e para baixo e ver para onde que ele aponta, tá? Então, ele deve apontar, ó, como tem mais para cima, né? Ó, 2, 3, 5, 1, 6, 3, 6, né? Ele aponta mais ou menos aqui pelo centro, por aqui, tá? Do ponto C para a esquerda, tá? O vetor campo elétrico. Agora, o potencial, o que acontece com o potencial? É o mesmo, tá? O potencial dessa situação é o mesmo dessa, tá? É sempre esse mesmo aqui, tá? Você veja que o mesmo potencial, o mesmo valor específico do potencial, ele se ajusta a duas situações totalmente diferentes, tá? Uma situação em que o campo é zero e a outra situação em que o campo tem um valor específico, tá? Então, é o mesmo potencial. Então, o potencial, como ele tem os problemas das equipotenciais, ele nem sempre dá uma indicação exata da geometria do que está acontecendo, tá? Ele só dá valores assim grosseiros, né? Ele não consegue especificar qual das duas distribuições está em jogo, tá? Então, para saber isso, vocês têm que saber mais informações sobre a distribuição geométrica das cargas, tá? Então, as duas situações, elas são equivalentes. Então, o potencial do dipolo, daqui para frente, ó, você vai calcular sempre aquelas mesmas coisas que a gente já calculou no caso do campo elétrico, só que na linguagem de potencial, tá? Então, aqui a gente já fez os mesmos cálculos, tá? Eu não vou rever os detalhes, porque são praticamente a mesma coisa, né? Ó, aqui o dipolo, né? Você lembra que é o dipolo elétrico? É esse conjunto em que você tem uma carga menos conectada com uma carga mais através de um eixo do dipolo, tá? E vocês querem saber qual é o potencial do dipolo no ponto P, tá? Então, o que significa o potencial no dipolo? Significa que, eventualmente, ó, se você colocar uma carga de teste aqui, a carga vai ser ou atraída ou repelida pelo dipolo e ele vai fazer um certo trabalho sobre ela, tá? Então, se a carga se aproximar ou se afastar, dependendo da situação, o potencial aumenta ou diminui, tá? Dependendo de se a carga adquire velocidade ou ela é repelida, tá? Ela vai ocorrer uma variação de potencial, tá? Se ela se aproximar do dipolo, ela ganha energia cinética, mas o potencial diminui, tá? Mas se ela se afastar, eventualmente ocorre o contrário, tá? Então, essa é a situação. O cálculo do potencial, nesse caso, é direto, tá? É só pegar, ó, aqui ele vai calcular no ponto Z, num ponto qualquer, né? Você vai calcular e ver só essa geometria aqui, ó, tá? Aqui o raio maior, aqui o raio menor. A única diferença entre eles é esse triângulo, né? E aí, se decompondo isso e fazendo uma aproximação aqui, aí tem que fazer uma aproximação para distâncias grandes, onde essas linhas sejam praticamente paralelas, tá? Aí, fazendo essa aproximação, o potencial total é a soma dos potenciais, ó. Carga mais, carga menos. E fazendo aqui o MMC, se chega a essa expressão, tá? Aí, aqui, em geral, se faz essas aproximações, ó. R menos e R mais, ó,
é simplesmente a distância d cosseno de θ, que é essa de cá. Essa distânciazinha aqui, ó, tá? Isso faz a aproximação, ó, que a distância entre a reta que sai da carga negativa, ó, essa aqui, tá? E a carga positiva, a diferença entre elas seja só esse pedacinho aqui, ó, tá? O R menos R mais. Ó. Aí se aproxima, ó, a distância da carga menos, ó, em paralelo, só a mesma distância da carga mais esse pedacinho, tá? Que é D cosseno de θ. Tá? Então, aí aparece aqui, ó, tá? Essa distânciazinha é a aproximação, né? Aí se pode escrever o potencial do dipolo de uma forma mais elegante, ó. Com essa aproximaçãozinha, ele fica simplesmente o momento do dipolo, que é Q vezes D, cosseno de θ sobre R2. Ó, tá? Então, o potencial do dipolo ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Mas é proporcional, ó, a essa parte. Ó. Tem um ângulo e tem aqui o cosseno, né? O cosseno desse ângulo aqui. Tá? Então, essa situação aqui. O momento dipolar induzido é uma coisa extremamente importante, principalmente nas questões que são ligadas à produção de baterias, como essa que a gente usa em celulares, computadores, bateria de carro, né? E também a produção do objeto que a gente vai ver na aula no próximo capítulo, que é o capacitor elétrico, né? Que foi o primeiro tipo de bateria que foi descoberta ainda no final do século XIX, 1840, 50, por aí. É o primeiro dispositivo que armazenava energia elétrica. Então, na verdade, é chamada garrafa de Leyden, que tem moléculas chamadas polares, né? E tem outras que têm moléculas, essas são chamadas, as moléculas polares, elas têm um momento de dipolo permanente, tá? Então, elas têm essa geometria aqui. Dentro da própria molécula, por exemplo, da água, sempre vai ter essa situação, tá? Por isso, por exemplo, que o forno de micro-ondas funciona, porque existem moléculas que têm essa situação. Aí vocês viram naquelas ilustrações que eu mostrei para vocês que essas moléculas elas têm capacidade de se alinhar com o campo elétrico. Tá? Então, no caso do micro-ondas, o campo elétrico fica alternando no espaço. Tá? Então, elas tentam se alinhar numa direção, aí quando elas quase estão se alinhando, o campo muda de direção, aí elas vão tentar se alinhar em outra direção. Fazendo aquele movimento, aumenta a agitação térmica e aumenta a quantidade de calor. Tá? Então, é um caso importante. Mas a água tem um momento de dipolo permanente, né? Ela é polar. Agora, existem muitas moléculas aí que elas são em estado normal, elas são dessa forma aqui, elas são esféricas. Ó. Se elas forem esféricas, a eletrosfera, que é a quantidade de elétrons que está distribuída nessa nuvenzinha em volta, ela tem o mesmo centro que a distribuição de cargas positivas, que é o núcleo. Tá? Então, se você somar a distribuição de cargas negativas do lado de fora, né, com a distribuição de carga positiva do núcleo, a carga líquida é zero. Tá? Então, não tem nada aqui, não existe nenhum efeito de polar. Tá? Mas ocorre o seguinte, quando essas moléculas são expostas a um campo elétrico, o campo elétrico faz com que as duas distribuições de cargas elas se afastem uma das outras. Tá? Aí a molécula, em geral, assume essa forma aqui de elipsóide ou então de charuto. Tá? Então, dependendo, ela assume essa forma aqui. Tá? Aí, nesse caso, a eletrosfera a eletrosfera, na parte de elétrons, ela é atraída para um lado, próximo das cargas positivas, né? E o núcleo é repelido, né? Para o outro lado. Tá? Então, a molécula passa a ter essa forma achatada. Tá? Então, o núcleo fica mais para um lado, por exemplo, nesse caso, à direita. Tá? Então, supõe-se que o campo esteja positivo do lado esquerdo, né? Ele repele o núcleo e o núcleo vai para a direita. Mas ele atrai a eletrosfera. Tá? A eletrosfera vem para a esquerda porque a distribuição é positiva. O campo elétrico sempre aponta do mais para o menos. Né? Então, a molécula se diz que ela teve um dipolo induzido, tá? Esse dipolo P aqui ó, não existia nessa situação, ó, sem campo. Quando o campo apareceu, aparece
o dipolo. Tá? Isso é basicamente o processo, por exemplo, de carregar uma bateria de celular. Tá? Quando vocês colocam na energia elétrica, na tomada, tem uma fonte interna de energia que produz um campo elétrico entre os extremos da bateria. Tá? Aí as moléculas do dielétrico, o dielétrico é a substância que está dentro da bateria, elas são altamente polarizáveis. Tá? Aí ocorre esse efeito aqui. Tá? Aí elas se polarizam e se alinham. Tá? Esse alinhamento produz uma quantidade de energia potencial, como essa que a gente acabou de ver aqui, desse tipo, tá? Uma quantidade de energia potencial muito grande, né, dentro do dielétrico. De modo que quando vocês tiram o campo elétrico externo, ou seja, tira da tomada, a bateria passa a ter a capacidade de ceder cargas externas, tá? Até que esse alinhamento seja destruído. Tá? Então, vocês vão descarregando a bateria à medida que vocês conectam um circuito externo nela, e esse circuito externo vai fazer com que portadores negativos saiam de um polo e vão para o outro, e vão tentando aniquilar esse alinhamento. Tá? Aí, quando ele aniquila o alinhamento, a bateria descarregou. Tá? Então, inclusive, ocorre aquele efeito que se chama de bateria ficar viciada, que normalmente, se vocês deixarem muito tempo essa situação aqui tem um dipolo, aí vai ter vários dipolos alinhados, todos alinhados um com o outro, tá? E eles são quimicamente ativos, tá? Porque essas moléculas, ela não tem a forma dela normalmente não é permanente, tá? Elas são formas induzidas, né? Aí, se vocês deixarem muito tempo assim, nessa situação, elas se conectam quimicamente umas com as outras, tá? Aí formam uma espécie de ponte, tá? Quando fizer a ponte, quando vocês tentarem tirar a energia daqui, ela não cede mais energia, porque a energia que existia foi utilizada para formar a ligação química. Tá? Aí, se vocês tentam utilizar essa bateria aqui, ela não fornece mais carga. E também não carrega mais, porque só carrega se a molécula girar. Tá? Se as moléculas girarem em relação ao campo aplicado, vocês viram que tem um torque no capítulo passado, a gente viu que tem um torque. Então, se elas conseguirem girar e se alinhar, elas vão produzindo potencial. Né? E quando vocês ligam ela no circuito, o circuito faz com que destruam esse alinhamento. Tá? Aí ela descarrega e as moléculas voltam nessa forma aqui. Tá? Então, isso tem que ser feito de forma regular, tá? Essa troca aqui. Ó. Aí a bateria está funcionando direitinho. Tá? Mas se vocês deixarem a bateria eternamente ligada, o que acontece? Ela não volta mais dessa forma, ela fica sempre do lado de cá. Tá? Aí forma uma espécie, forma um outro composto químico, forma uma ponte de dipolos. Tá? Essa ponte aqui, a energia potencial se torna permanente, ela não volta mais o que era antes. Então, a bateria perde capacidade de carga, tá? Ela não carrega mais. Tá?